O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Ok, gente, já que vocês estão bem calmos, vamos abrir a palavra então. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Obrigado, querido. Atos 20, a partir do verso 17. A partir do verso 17, Atos 20. Paulo fala aos presbíteros de Éfeso e Lucas escreve. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que comigo estavam, aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Meus irmãos, é sabido de todos nós que Paulo, de longe, é o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Paulo foi este instrumento que Deus levantou para percorrer as províncias do Império Romano, deixando em cada uma delas igrejas estabelecidas, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Paulo foi talvez a figura mais influente da história do cristianismo em todos os séculos. E esse texto retrata para nós algo maravilhoso, porque a igreja de Éfeso, ela supera a igreja de Jerusalém e de Antioquia. A igreja de Éfeso vai se tornar a igreja mais relevante do seu tempo, porque é a igreja que vai plantar outras igrejas nas cidades da província da Ásia Menor. Éfeso é a capital, Paulo ficou lá 3 anos, mas no período que ele fica lá, igrejas são plantadas em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis.
por influência do ministério de Paulo. Uma cidade de 300 mil habitantes. Paulo fica 3 anos, sem os meios que dispomos hoje de Bíblias impressas, de livros, de folhetos, de mídias sociais. E em 3 anos, a presença de Paulo pregando o Evangelho é tal na cidade, que a idolatria da cidade recua. Sede de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, 4 vezes maior do que o Partenon. Os nichos do templo, as estatuetas do templo, era o principal produto do souvenir para os turistas, começa a entrar em colapso. Os feiticeiros se convertem ou são convertidos e queimam seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevalece na cidade. Um avivamento acontece, algo extraordinário. E então, Paulo agora está deixando a cidade de Éfeso, está indo para Jerusalém. Ele está numa missão muito específica, porque houve uma profecia que no período do imperador Cláudio, 41 a 54, haveria uma grande fome no mundo, e essa fome chegou. E em resultado dessa fome, está lá em Atos 18:2, que Cláudio expulsa os judeus de Roma, e esses judeus retornam para a Judéia sem propriedades, sem casas, sem lavouras, sem renda. E Paulo promove uma campanha de levantamento de uma oferta especial para atender aos pobres da Judéia nas províncias, nas igrejas das províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor. E ele está levando essa oferta. Quando para no Porto de Mileto, manda chamar os presbíteros. E diante deles, então, Paulo se despede naquilo que nós poderíamos chamar de um dos mais sublimes sermões pregados na história e registrado nas Escrituras. E eu queria que você olhasse comigo quais são os compromissos de um plantador de igreja, de um pastor de igreja, de um líder de igreja, à luz desse texto. Porque vocês notem comigo que no verso 17 ele chama esses homens de presbíteros, mas no verso 28 ele chama esses homens de bispos, e no mesmo verso 28 ele usa o verbo pastorear. Então na mente de Paulo não tem uma hierarquia. Na mente de Paulo o presbítero é o bispo, o presbítero e o bispo é o pastor, é a mesma pessoa, em perspectivas diferentes. E o que Paulo transmite para esses homens? O que é importante para você e eu sabermos hoje aqui como homens de Deus, mulheres de Deus, comprometidos com a obra de Deus? Em primeiro lugar, eu destaco aqui o versículo 19, é a relação que este pastor, que este líder, que este plantador de igreja deve ter com Deus, a relação com Deus. Verso 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Parece óbvio demais o que está escrito. A quem você está servindo? Parece muito óbvio, mas não é. Há pessoas que estão servindo a sua denominação. E não estou falando que servir a denominação é um erro. Depende da prioridade. Tem gente que está servindo a uma determinada família da igreja, por ser influente, por ter controle das coisas. Há outros que estão servindo aos seus próprios interesses. A primeira coisa que uma pessoa precisa ter para exercer a obra de Deus é saber a quem eu estou servindo. Porque quem serve a Deus não está atrás de aplausos, nem se desencoraja com críticas. Quem serve a Deus não desanima diante das dificuldades. Quem serve a Deus não levanta monumentos a si mesmo. Quem serve a Deus, pelo fato de servir a Deus, ele tem lágrimas e provações. Ele não negocia princípios, ele não negocia valores. Ele vai enfrentar a provação. Pelo fato de servir a Deus, você não estará blindado. Você pode ser vítima até, como diz ele, de ciladas, de tramas. Mas está claro no seu coração: eu estou servindo a Deus. Eu não vendo a minha consciência. Eu não prostituo o meu ministério. Meu ministério não está numa vitrine. Eu estou a serviço do meu Deus.
A segunda coisa que Paulo destaca para esses presbíteros, e que tem que estar claro no nosso coração, é a relação que nós devemos ter, não apenas na linha vertical, mas também na linha interna, sua relação com você mesmo. Olha o versículo 18 comigo. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Agora olha o verso 28, atendei por vós. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo é que a ovelha mais complicada que você vai ter que lidar no rebanho é a ovelha que você vê diante do espelho. Não reclame dos outros. Você é a pessoa mais difícil de lidar. Você e eu não estaremos aptos para cuidar dos outros se nós não cuidarmos de nós mesmos. Se nós não pastorearmos o nosso próprio coração, nós estaremos inabilitados para pastorear os demais. Por que devemos cuidar de nós mesmos? Porque a vida do líder é a vida do seu ministério. Porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. No mundo que dá tanto valor à performance, Deus está mais interessado no propósito, na motivação. Para o mundo que aplaude tanto o carisma, Deus está dizendo que Ele se importa mais com o caráter. Alguém já disse com certa razão, ou com toda razão, que se a vida do líder é a vida do seu ministério, os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos demais. Mais graves porque o líder peca contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque ele denuncia o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E mais danosos porque quando um líder é atingido, mais gente é afetada. Atendei por vós. Há um ditado popular muito conhecido no Brasil: a última impressão é a que fica. Isso não serve para o pastor, para o plantador de igreja, para o evangelista. Para nós, a primeira impressão tem que ser igual à última. Paulo diz: vocês sabem como eu me comportei entre vocês desde o primeiro dia até o dia que eu estou indo embora. Tem que ser a mesma pessoa da chegada e da saída. Atendei por vós. Mas há uma terceira relação aqui, irmãos, que Paulo chama atenção. Vejam vocês comigo, que é a relação do líder, do pastor, do plantador de igrejas com a palavra de Deus. Isso vai do verso 20 ao verso 27, e eu queria que você observasse comigo algumas coisas. No verso 20 ele vai usar o verbo anunciar e o verbo ensinar. No verso 21 ele vai usar o verbo testificar no gerúndio. No verso 24 ele vai usar o verbo testemunhar. No verso 25 ele vai usar o verbo pregar no gerúndio. No verso 27 ele vai usar o verbo anunciar. Todos esses verbos estão relacionados com o quê? Com a palavra de Deus. Então eu quero destacar aqui 3 pontos. Primeiro, confira o versículo 20 comigo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente, grife publicamente, e também de casa em casa, grife de casa em casa. Por que Paulo está dando esse norte aqui? Para você e eu ficarmos muito atentos, para não acharmos que nós somos mais importantes que somos. E o que eu estou querendo dizer com isso? De você achar que você agora é uma pessoa importante e que agora você não quer mais falar para pequenos grupos. Você só fala publicamente para uma grande multidão. O apóstolo Paulo falava da mesma maneira e com o mesmo entusiasmo para um grupo familiar, de casa em casa, ao mesmo tempo que falava em praça pública ou para uma grande multidão, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo. Então não é o tamanho da igreja que Deus colocou na sua mão é que determina o seu zelo, não.
Posso lhes garantir uma coisa: as nossas ovelhas podem ser analfabetas, mas tolas elas não são. Qualquer pessoa sabe se o pastor se preparou para pregar ou se ele não se preparou. Se você tem 10 pessoas lá na igreja, prepare o seu sermão como se você estivesse pregando uma cruzada, para os 10. Com o mesmo zelo, com o mesmo entusiasmo. Não é porque no culto da semana tem um grupo menor, reduzido, que você vai fazer um sermãozinho água com açúcar, ou nem vai se preparar. Chega lá, irmão, vamos fazer uma meditaçãozinha. Não, prepare-se. Prepare-se. Agora, cuidado para você não ser seletivo. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Certa feita, Arival, eu convidei um pregador no Brasil para ir numa ocasião especial na igreja, e eu custei, não consegui falar com ele, estava blindado. Lá pelas tantas consigo falar com a secretária. Quando eu fiz o convite, a secretária me disse assim: não, nosso pastor não prega mais em igreja, agora só prega em grandes congressos, em grandes concentrações. Eu não consegui me conter, acabei falando. Bom, então você fala para o seu pastor que ele deve ser mais importante que o apóstolo Paulo e de que Jesus, porque pelo que me consta, Paulo pregava de casa em casa, Jesus pregava seus melhores sermões para uma pessoa só. Tem muitos pregadores hoje que quando se convida o camarada, ele manda um relatório, manda um questionário. Quantas pessoas tem, onde vai ser, como é que vai ser a coisa, como é que não vai ser. E lá pelas tantas tem uma última pergunta: quanto você pretende semear no meu ministério? Essa pergunta é que vai valer a conta. Meu irmão, em nome de Jesus, você não é um profissional. Você deve pregar para 1.000 pessoas, para 5.000 pessoas, com o mesmo entusiasmo que você prega para 10 pessoas. Você deve pregar para 10 pessoas com o mesmo entusiasmo que você prega para 10.000 pessoas. Agora preste atenção no verso 21, por favor. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção que no verso 20 ele falou de ensinar, mas no verso 21 ele falou de testificar a judeus e gregos arrependimento e fé. Arrependimento e fé na nossa soteriologia são os elementos de quê mesmo? Da conversão. O que Paulo está dizendo aqui? É que o presbítero, que o pastor, que o plantador de igrejas, ele é ao mesmo tempo um mestre e ao mesmo tempo também ele é um evangelista. O grande problema hoje é que nós ficamos muito sofisticados. Por exemplo, quando eu fiz seminário, isso há 44 anos, quando eu entrei no seminário, 45 anos já, a maioria dos professores eram pastores de igreja, que a igreja cedia parte do ministério dele para ir dar aulas. Tinha suas limitações? Tinha, mas botava fogo no coração da gente. Botava fogo no coração da gente. Hoje nós ficamos sofisticados, ninguém dá aula mais sem fazer um mestrado, sem ter um doutorado, alguns um pós-doutorado. E aí o que está acontecendo hoje? O camarada sai do seminário e não quer ser pastor não. Quer fazer um mestrado, já direto, bypass. Aí ele empolga com mestrado, engata num doutorado. E aí ele se empolga mais, faz um pós-doutorado. E aí ele começa já a escrever alguns livros sobre o crescimento de igreja, plantação de igreja. Ele é autoridade no assunto, mas nunca plantou um ponto de pregação. E ele volta de lá para ser professor de seminário, para ensinar a meninada a ser pastor, mas ele nunca foi pastor. E o que acontece? Faz uma pesquisa, não tem mais evangelista. Cara, meu dom é dom de mestre. É claro, é claro. Na década de 80, não sei, aqueles que mais cabecinhas brancas como eu, se lembram de uma frase que percorreu o Brasil. A frase era esta: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Essa frase é parcialmente verdadeira, portanto totalmente falsa. É verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que um pastor, vamos pegar uma expressão de Oswald Smith, pastor é um ganhador de almas, pastor é um evangelista.
é evangelista. Você precisa atravessar a rua, ir na casa do vizinho, para falar de Jesus para ele. Irmãos, eu estou feliz que vocês estão aqui. Esse é um congresso, essa é uma conferência de capacitação, ou pelo menos de encorajamento. Mas nós temos que tomar um grande cuidado para a gente não frequentar aquele outro congresso, aquela outra conferência e andar 1000 quilômetros, atravessar o Atlântico para uma conferência, mas nunca atravessar a rua para falar de Jesus para o vizinho. Deus tem me dado a bênção de percorrer muitas denominações, e eu tenho aprendido muito, e às vezes fico envergonhado, porque chega em alguns lugares, pastor Ival, o plantador de igreja tem um primário, e o cara chega para mim e fala: eu estou aqui há 5 anos, já plantei aqui 10 igrejas, nós temos aqui 20 mil membros. Eu falei: e o cara com doutorado, com pós-doutorado, está lá gemendo com 30, com 40 e não sai desse negócio de jeito nenhum. E aí os que creem na eleição, os eleitos estão todos indo tudo para outros arraiais. E ele crê na eleição, mas não evangeliza. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e a voz do bom pastor é o evangelho. Se não pregar, não adianta. Sem plantação não tem semeadura, sem semeadura não tem colheita. Então, meu amado irmão, você precisa entender essa verdade bendita. Você é um evangelista e você é um mestre. Você ensina e você prega para a salvação. Eu me lembro um dia que eu estava num relatório de reunião de presbitério e caiu na minha mão o relatório dos pastores. Aí eu peguei um relatório lá de um colega, pastor de uma igreja de uns 100 e poucos membros. E no final lá do relatório, final do ano, 18 aconselhamentos, 30 visitas. Aí eu chamei o cidadão e falei: irmão, acho que você cometeu um equívoco aqui. Eu acho que os dados de um mês se lançou no ano todo. Eu falei: não errei não, é isso mesmo. Eu falei: mas isso mesmo como? Um ano? Você fez 18 aconselhamentos e 30 visitas? Eu falei: mas onde você estava, filho? Pelo amor de Deus, onde você estava? Eu fui apertando esta racha, estava na internet. Ô varão, se você quer ver a igreja crescer, você tem que gastar a sola do sapato. Você tem que ir de casa em casa. Você tem que falar de Jesus. Você tem que pregar. Você tem que evangelizar. E ao mesmo tempo ensinar. É isso que Paulo está falando para esse time aqui. Se olhar comigo o versículo 27, ele está falando aí de anunciar todo o desígnio de Deus. Ele não é um pregador seletivo não, porque tem pregador que é igual o menino que recebe uma caixa de bombom garotos, bombom surtidos. Aí ele só escolhe aqueles da preferência dele. Tem pregador que só prega os assuntos mais palatáveis, ou aqueles assuntos assim mais água com açúcar. Mas cabe a você e a mim pregarmos todo o conselho de Deus. E para mim isso aqui é o compromisso com o que eu chamo de pregação expositiva. De expor as Escrituras. Expor as Escrituras. Mas vamos a um terceiro compromisso que Paulo coloca aqui. O quarto compromisso, aliás, é o compromisso com o ministério. Dá uma olhadinha no verso 24 comigo. Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu quero destacar 3 coisas aqui. Primeiro, o que eu chamo de vocação. Ministério que recebi do Senhor Jesus. É chamado. Ele não é um voluntário. Ele recebeu do Senhor Jesus. E ele afirmou: não fui desobediente a essa visão celestial. Agora, o que é vocação? Dr. John Mackay, que foi presidente do seminário de Princeton, ele disse que a distribuição das vocações é mais importante que a distribuição das riquezas. Tem muita gente que tem vocação para uma área, mas nunca teve possibilidade de ser capacitado naquela área. E tem muita gente naquela área que foi capacitada, mas nunca teve vocação. O que é vocação?
que é chamado? John Jowett, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, diz que vocação são algemas invisíveis. Consultando o profeta Jeremias, vocação é um fogo no coração. Alguém já disse assim: como é que você entendeu que Deus o chamava para o ministério, para ser pastor, para ser evangelista, para ser plantador de igrejas? Alguém me disse uma vez: eu tentei fazer direito, não consegui não. Eu tentei fazer vestibular para medicina, não passei também não. Aí eu tentei ser comerciante, também não deu certo não. Bom, então eu descobri, claro, aí Deus está me chamando para o ministério. Ué, claro. Não, isso não é vocação não. Vocação é quando você tem todas as portas abertas, você só enxerga uma, é o chamado de Deus para o ministério. Você não é pastor porque deu tudo errado na sua vida, então só sobrou pastor, então eu vou ser pastor. Não é isso não. Não é isso não. Segunda coisa é a abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Bom, não vou nem falar de abnegação para vocês, que eu sei que vocês vivem uma vida abnegada, né? Plantador de igreja, missionário, já tem na testa a palavra abnegação ou não? Ministério não é uma plataforma de privilégios, é um campo de trabalho. E às vezes sacrifício. Mas finalmente, paixão para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, se isso não for o vetor da nossa vida, do nosso ministério, está tudo errado. Tem que arder no seu coração. Tem que trazer paixão para a sua alma. Entusiasmo, prazer. Pastor Arival e eu, às vezes, chegamos aqui na segunda-feira, nós temos, desde 2011, né, Arival? Conexão com Deus. Às vezes, semana é intensa. Você chega de segunda-feira aqui e você está moído. Mas é um privilégio, é uma alegria, é um oxigênio na alma, uma B12 na veia. Você chegar e ver o povo com fome da palavra. Gente que pega metrô, que pega trem, que pega ônibus, que vem direto do trabalho, que vem para cá para receber a palavra de Deus. Isso tem que arder na sua alma, isso tem que trazer luz para o seu coração, isso tem que iluminar a sua mente, isso tem que trazer fogo para o seu coração, é paixão para pregar esse evangelho. Meus irmãos, não é tanto o quanto você é intelectual, você conhece, é paixão, sabe? Fale de Jesus com paixão, com brilho nos olhos. Compromisso com o ministério. Mas vamos ao quinto compromisso que Paulo menciona aqui. Confira aí comigo os versos 28 a 30, e Paulo diz assim agora: atendei por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Preste atenção na expressão, atendei por todo o rebanho. Vou fazer uma pergunta bem simplória. Você tem alguma ovelha indócil lá na sua igreja? Se não tiver nenhuma, o Arival faz umas transferências, se for preciso. Há poucos dias eu sou de uma igreja que estava na fase de transição pastoral, e eu perguntei para um colega meu: você vai para lá? Eu falei: vou nada, lá tem uma ovelha que morde em pastor, vou não. Vou não. Por que você, Paulo fala, pastor, todo o rebanho? Porque se você não tomar cuidado, você vai ficar sendo pastor só daquelas ovelhinhas dóceis. Você vai fazer 10 visitas para uma família no ano e não fazer nenhuma visita para outra família no mesmo ano. Atendei por todo o rebanho. Nas palavras do pastor Antônio Elias, de saudosa memória, quando a ovelha morde no pastor, isso é lixa grossa, para dar uma quebrada nas quinas da nossa vida. Agora preste atenção que a igreja não é sua, a igreja é de Deus, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marca de cravo em suas mãos. Eu nunca esqueço um dia que eu fui visitar o pastor Aguiar Vavassouras, pastor da igreja de Nazareno de Campinas, e ele é um homem muito sábio, eu gosto muito dele, sempre que eu estou perto dele eu aprendo alguma coisa.
E eu estava indo com ele visitar uma das escolas, uma escola da igreja, e ele dirigindo o carro, eu de carona, e um pastor jovem da Nazarena atrás. E muito animado, contando as experiências da igreja, e falou minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, e lá pelas tantas, de tanto minha igreja, o pastor Aguiar tirou uma das mãos do volante e botou a mão para trás. Falei, ih, vem coisa aí. Aí falou assim, meu filho, bota a sua mão aqui. O menino botou a mão, passou bem a mão na palma da mão dele. Falou, meu filho, eu não estou vendo marca de cravo aqui na sua mão. Precisa botar a legenda? O dono da igreja tem marcas de cravo em suas mãos. Igreja de Deus. É o Espírito Santo quem constituiu você bispo. O que significa isso? Ou você tem consciência que foi o Espírito Santo quem pôs você lá, você deve sair de lá. Porque não é possível, irmãos, fazer política de bastidor, política eclesiástica, que é a pior política do mundo, para ficar na igreja, para fazer malabarismos. Não, ou Deus colocou você lá, ou não faz sentido você estar lá. Agora, se é o Espírito Santo quem botou você lá, você tem coragem para enfrentar os problemas, as lutas, de cabeça erguida, em nome de Jesus. Agora veja comigo o verso 29 e 30, porque há duas expressões aí que eu gostaria de ressaltar. Verso 29 ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós, grife a expressão entre vós, penetrarão lobos vorazes que não roubarão o rebanho. Verso 30, e que dentre vós mesmos, grife a expressão dentre vós, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, a expressão entre vós, eu pergunto a vocês no verso 29, os lobos estão fora ou estão dentro? Vocês têm certeza? Leia o texto de novo. Onde estão os lobos? Fora. Fora. Querendo entrar. O que são os lobos? Os falsos mestres, as falsas doutrinas. Quem vai cercar, proteger o rebanho para que os lobos não entrem? Você, pastor. Você, líder. Você, presbítero. Faz parte do pastoreio, irmãos, proteger o rebanho. Ovelha é um animal frágil, incapaz de se proteger. Nós temos que ter o máximo de cuidado. Eu nunca esqueço, Arival, um dia eu estou em Vitória, estou pregando, entra uma senhora muito garbosa, acompanhada de um grupo, consegue se assentar bem na frente. Não sei como, porque ela conseguiu me mandar um bilhete no púlpito. E o bilhete era este: pastor, eu gostaria que o senhor me desse a palavra, porque o Espírito Santo tem uma mensagem para esta igreja nesta manhã. Eu peguei o bilhete, li, botei no bolso, terminei o sermão, impetrei a benção, e fui abraçar o povo na porta da igreja. Essa mulher quase me bateu. Ela botou o dedo no meu nariz e diz, o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. E eu também não deixei por menos. Diz, o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Porque eu preguei a palavra aqui hoje. Eu não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê, e pela sua petulância eu não daria mesmo a palavra. Irmãos, essa mulher fez um estrago em algumas igrejas na Grande Vitória. Porque nem todo mundo que diz que é de Deus, é de Deus. Então, notinha de rodapé. Nunca convide alguém para pregar na igreja que Deus lhe confiou, se você saber quem é essa pessoa, de onde ela vem, o que ela crê. Agora o versículo 30. Olha comigo. E que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas. Agora o lobo está dentro ou está fora? Agora está dentro. Enrustido. Procurando ocasião para se manifestar. Para fazer o quê? Para fazer uma divisão na igreja. Um cisma na igreja. Para carregar após ele alguns para serem não discípulos de Jesus, mas seus discípulos.
Hoje é muito esquisito, mas hoje tem gente, pasmem vocês, vendendo igreja, de porteira fechada, como diz lá em Minas Gerais. Porque tudo é dele, é do pastor. O templo é do pastor, as propriedades são do pastor, as ovelhas são do pastor. Não. Louvado seja Deus, a igreja a qual pertencemos é uma igreja muito séria nesse sentido. O pastor Ival sempre está dizendo isso aqui. Não tem uma caixa de prego em nome do pastor. O pastor não é empresário eclesiástico. Então nós não arrastamos discípulos atrás da gente, fazemos discípulos de Cristo. Bom, me permita mais 2 assuntos para encerrar. A relação do pastor agora, do líder, versículos 33 a 35, a relação do pastor com o dinheiro. Esse é um assunto muito sensível, um assunto complexo. Porque tem gente que gosta desse texto daqui, está vendo aí, ó. Paulo é o exemplo. Paulo ele não cobiçava nem ouro, nem prata, nem vestes. Aliás, ele trabalhava para ser pastor, e além de trabalhar e não receber salário da igreja, ele ajudava os caras ainda. Esse aqui é um modelo. Mas a pergunta é, Paulo está falando de salário pastoral aqui? Ele está tratando do assunto aqui? E a resposta é um sonoro não. Se você quer entender o que Paulo ensina sobre o salário pastoral, você tem que ir para 1 Coríntios capítulo 9, lá ele trata do assunto. E lá ele diz que o pastor deve receber primícias, como os sacerdotes recebiam primícias lá no Velho Testamento. Então eu queria levantar aqui 2 problemas que são muito comuns na igreja evangélica brasileira. Primeiro problema, é o ministro, é o pastor, é o evangelista, é o plantador de igrejas, que é movido pelo vetor do lucro, do dinheiro. Isso é um problema. E eu já conheço cidadão que chega, meus irmãos, Deus me enviou para cá, estou tão feliz que o Espírito Santo tem um projeto aqui no nosso ministério, nessa cidade, nessa igreja. 3 meses depois o cara recebe um convite para uma igreja maior que paga o dobro. Eu disse, meus irmãos, o Espírito Santo da moeda está me dizendo que eu tenho que ir para frente. Eu não tenho nenhum problema quando um pastor sai da igreja A para a igreja B, e a igreja B possa pagar o dobro da igreja A, não tem problema com isso. Agora, se a motivação é dinheiro, aí está tudo errado. Eu queria dar 2 exemplos pessoais, me perdoe de dar exemplo pessoal. Eu fui convidado certa feita para pregar numa das nossas maiores igrejas no Brasil. Ela estava em transição pastoral. Eu terminei de pregar, os irmãos se reuniram numa sala pequena, perto do púlpito, e eu fiquei perplexo com a colocação. Falei, pastor, nós não queremos saber quanto o senhor ganha. Nossa igreja é uma igreja rica, nós pagamos o dobro, não importa quanto, pagamos o dobro, precisamos que o senhor venha. Eu disse para aqueles irmãos, eu fico muito lisonjeado e honrado com o convite, mas eu preciso dizer 2 coisas. Primeiro, se eu falar para vocês que eu venho, porque vocês pagam o dobro, eu estou dizendo para vocês que o meu ministério tem preço. Eu estou na vitrine, quem pagar mais leva. Segundo, eu tenho um compromisso com a igreja que eu pastoreio. Então eu quero agradecer a generosidade do convite, mas eu não venho. Quando eu estava voltando dos Estados Unidos, fiz um curso lá, eu recebi um convite para ser pastor de uma igreja lá. E na época o que me ofereceram foram 5 vezes o que eu ganhava aqui no Brasil. E alguém me disse assim, você é maluco não receber um convite desse? Fica 5 anos, resolve a sua vida financeira, depois você volta. O problema é este o mesmo. Qual o preço do seu ministério? Quanto vale o seu ministério? Se nós formos movidos pelo quanto vamos ganhar, e esse for o critério, então nós viramos camelôs da fé. Mas tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é que, infelizmente, vou falar baixinho, infelizmente, muitas igrejas no Brasil e até no nosso arraial pagam um salário sofrível para o pastor. E quando o irmão empata o jogo para comer, para sobreviver, já é um herói.
E é um pecado uma igreja não sustentar de maneira digna o seu pastor, se ela pode fazê-lo. Há crentes até hoje que acham que quanto mais pobre é o pastor, mais piedoso ele é. Me permita ilustrar isso para achar que eu não estou tirando isso da minha cabeça. Vai lá para 2 Coríntios, porque quando Paulo esteve em Corinto, vocês sabem, deixa eu fazer uma perguntinha. Corinto era uma cidade rica ou uma cidade pobre? Rica. A igreja de Corinto era rica. As igrejas da Macedônia eram pobres ou ricas? Pobres. Aí Paulo foi pastor 1 ano e 6 meses em Corinto, e quando Paulo foi pastor lá, a igreja não pagou o salário dele. Pensa numa igreja mão de vaca, avarenta, pão dura. O que acontece? Enquanto Paulo lá esteve, Paulo não cobrou nada, não falou nada de salário para a igreja. Cobrou não. E aí, Paulo saiu de lá. Aí Paulo foi para Éfeso. E lá de Éfeso, Paulo escreve a sua carta aos Coríntios. E aí ele vai cobrar a igreja. Aí ele vai fazer uma puxão de orelha da igreja. Então abra aí comigo, 2 Coríntios 11, versos 8 e 9. Se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu ficaria com vergonha de receber essa carta. Então vamos lá. Versículo 8. 11 e 8. 2 Coríntios. Ele diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Uai, Paulo, quer dizer que você era nosso pastor e outras igrejas pagaram o seu salário para você ser nosso pastor? Uai, vocês não me pagaram. Ué. Versículo 9. E estando entre vós, hein, ao passar privações. Paulo, você passou privações aqui na nossa igreja, sendo nosso pastor. Passei. Vocês não me pagaram. Tinha dia que eu saí do culto com a vontade de comer um McDonald's, não tinha dinheiro para comer. Vocês não me pagaram. Eu não me fiz pesado, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que era uma região pobre, supriram o que me faltava. Que é isso, Paulo? Os pobres da Macedônia que supriram o que faltava a você, e nós aqui cheios da grana, deixando você passar para você. Desse jeito aí. Mas ele dá o tiro da misericórdia na igreja. Quando ele diz assim, capítulo 12, verso 13. Olha que vergonha para a igreja. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Meus irmãos, Paulo bota a igreja de Corinto na lanterna, puxando a carrocinha. Senão neste fato, de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Ele está dizendo, vocês foram a igreja em último lugar classificada, porque vocês não pagaram o meu salário, perdoe-me essa injustiça, eu devia ter cobrado de vocês. Então são dois lados. Primeiro, um pastor não pode ser pastor por dinheiro. Segundo, a igreja que recebe o seu pastor precisa honrar o seu pastor e sustentá-lo de forma digna. Digna. Se eu estou falando para algum líder de igreja aqui que precisa votar o salário do seu pastor, então você ora lá, viu? Porque não é possível que o seu pastor passe a noite sem dormir pensando, meu Deus, o que é que eu faço para comprar o leite das crianças amanhã cedo? Bom, mas deixa eu terminar. O último ponto que Paulo trata, lá voltando para Atos 20, versos 36 a 38, é a relação do pastor. Já vimos a relação do pastor com Deus, com ele mesmo, com a palavra, com o ministério, com a igreja, com dinheiro. Agora, a relação do pastor com as pessoas na área da afetividade. Os versos 36 a 38, Paulo está se ajoelhando com os presbíteros, está chorando com os presbíteros, abraçando afetuosamente os presbíteros, abraçando a Paulo, beijando a Paulo, tristes,
porque Paulo está se despedindo deles, sem a perspectiva deles voltarem a vê-lo. Ponto. Meus irmãos, o que eu mais escuto Brasil afora, é que o maior drama dos pastores, pastor Arival, não é com o rebanho, é com os líderes da igreja, pastores em depressão. Às vezes o líder da igreja, ou um diácono, ou um presbítero, é um homem de Deus fora da reunião, mas lá na reunião, quando fecha a porta, o cara se transfigura, falta pouco bater no pastor. Ele é o dono do pastor, ele é o patrão do pastor. E o pastor chega e diz: aqui você está de passagem, nós somos permanentes, você fica na nossa mão, porque do contrário você não tem espaço aqui não. As maiores tensões e conflitos nas igrejas, irmãos, não é entre os membros da igreja, que são pastoreados, é com os líderes, com os pares, que se assentam ao redor da mesma mesa para decidir os rumos da igreja, do pastoreio da igreja. Ou eu estou vivendo numa ilha de fantasia, ou isso é verdade mesmo? Pastor Denoel Nicodemo Zeller, para mim um dos santos homens de Deus que eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar, ele diz o seguinte: pastor Hernandes, os seus presbíteros têm que ser os seus melhores amigos. Seus melhores amigos. Nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. Não é medição de forças, quebra de braço. E o que me impressiona é que esses presbíteros convivem com Paulo menos de 3 anos, porque Paulo passou 3 anos, mas não chegou lá e no mesmo dia que chegou, instituiu, elegeu presbíteros, não, isso demorou um tempo. E esses homens são tão próximos de Paulo, são tão amigos de Paulo, são tão achegados emocionalmente a Paulo, que eles não têm nenhuma vergonha de ir em praça, de ir em uma praia, em lugar público, abraçar, beijar, chorar, se ajoelhar e orar. Eu estava pregando um congresso de pastores, há alguns anos, lá em Águas de Lindóia, e eu caí na bobagem de fazer uma pergunta, no final da palestra, fazendo aplicação. Eu gostaria de saber aqui, qual o pastor que neste mês beijou um dos seus presbíteros? Estou falando de ósculo santo, tá, irmãos? Houve um silêncio sepulcral no auditório. Lá pelas tantas, levanta um com a voz, com o abraço bem erguido e disse assim: beijar não beijei não, mas vontade de morder eu tive muitas vezes. O negócio é bravo, viu? Assim não. Afetividade, irmãos. Afetividade. Fica mais leve o ministério. Mais leve. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um clássico, ele diz o seguinte: você quer ter amigos? Seja amigo. Tem gente que quer ter amigos, mas ele não é amigo de ninguém. Ele não cria network, ele não cria rede de relacionamentos. E o ministério saudável tem que ter rede de relacionamentos. Nós escutamos isso agora há pouco do sermão, foi pregado aqui. Então me permita 2 exemplos muito simplórios para encerrar, que aconteceram comigo. Um dia uma mulher me liga e diz assim: pastor Hernandes, eu estou só ligando para o senhor porque eu moro longe da igreja. O senhor sabe, sei, claro. E eu resolvi ficar aqui perto, tem uma igreja pertinho da minha casa. Então, está muito difícil para eu ir, então eu estou só comunicando para o senhor que eu não vou mais, eu vou ficar aqui, está mais fácil para mim. Eu respondi assim para ela: ô irmã, só tem um problema. Você é uma pessoa tão querida, mas tão importante aqui na igreja, que nós não podemos botar o seu passe à venda. Nós não podemos abrir mão de você. Você é uma pessoa estratégica nessa igreja, você é muito amada nessa igreja, nós não podemos abrir mão de você. A mulher começou a chorar do outro lado da linha e me disse assim: pastor Hernandes, eu não estou querendo ir para outra igreja, é coisa nenhuma, mas eu precisava escutar isso do senhor hoje.
Agora imagine vocês se eu dissesse assim: meu irmão, está certo, está longe mesmo, fica aí, Deus te abençoe. Está vendo aí, eu não vale nada mesmo não faz diferença nenhuma mesmo, até o pastor está me descartando. Ovelha é um animalzinho complicado. Outra senhora me aborda na porta da igreja assim. Eu tenho o hábito, até hoje, de ir para a porta da igreja. Eu gosto. Só uma notinha de rodapé. Arival, eu fui, no dia que eu fui ordenado, 17 de janeiro de 1982, Daniel, lá em Bragança. É um presbítero muito querido, até hoje, está vivo, homem de Deus. Eu era solteiro. Ele disse assim: meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Eu falei: pois não, meu irmão, pode dar. Olha, quando vier uma mulher para lhe abraçar, estica o braço, defina o limite. Eu tomei um susto. Falei: meu irmão, me perdoe, eu não consigo e não vou atender o seu conselho, por duas razões. Primeiro, eu acho que não é bíblico. Segundo, não faz parte da minha personalidade. Eu abraço até poste no meio da rua. Agora, o que eu posso prometer por irmão é o seguinte: eu vou abraçar a menina, a criança, vou abraçar a moça mais bonita da igreja, e a vovozinha de 70, 80, 90, 100 anos, do mesmo jeito. Se a pessoa quiser tirar uma casquinha, você não chega para lá com elegância, não precisa ser grosso não, com elegância. Se você quiser tirar a casquinha, está na hora de botar a boca no pó. Mas não pode ser uma pessoa indiferente, gente, tem que ser afetivo. Então a irmãzinha chegou e disse assim para mim: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui no domingo à noite? Eu falei: não sei, minha irmã. Ela me respondeu: é porque é o único abraço que eu recebo na semana. Tem hora, irmãos, que a pessoa precisa mais de um abraço na igreja do que de um sermão. Igreja é lugar de relacionamento, de afetividade. Talvez não tenha estratégia evangelística mais eloquente, mais eficaz do que criar pontes de amizade, de relacionamento, e desta maneira você tem acesso para falar das boas novas do Evangelho e trazer essa pessoa ao conhecimento de Cristo. Que Deus nos ajude a colocar em práticas esses princípios que Paulo repartiu com os plantadores de igrejas, com os líderes da igreja de Éfeso. Amém.